Bom dia, meus lindos, filtrinho de coração e de beijinhos para passar carinho para vocês. Gente, eu vou falar sobre farinhas, vou falar duas coisas, tá? Primeiro, são as combinações das farinhas, o que vocês podem ou não substituir, né? Sempre tenho perguntas sobre posso substituir farinha, blá blá blá, o que eu posso usar no lugar? Brasil, farinha de amêndoa é cara. E outro ponto é a questão do glúten. Por que você quer cortar o glúten, né? Quer trocar a farinha por uma farinha que não tem glúten? Por quê? Então vamos lá. Primeiro sobre as combinações das farinhas. Gente, nós temos alguns tipos de farinha que a gente tem que classificar pela que família que ela é. Então, por exemplo, a farinha de amêndoa é uma farinha da família da oleaginosas, tá? Das castanhas, dos nuts. É uma farinha que tem uma gordura mais alta, tem bastante fibra e não tem praticamente carboidrato, tem pouco carboidrato, tá bom? Então, quando eu coloco ela numa receita, toda receita, ela precisa ser balanceada. Não adianta ter todos os ingredientes saudáveis se você quer emagrecer e esses ingredientes saudáveis forem muito calóricos. Às vezes tem bolo que a fatia do bolo saudável tem mais gordura do que uma barra de chocolate inteira, uma fatia. Tô falando sério, tá? Então precisa ter um balanceamento dessa receita, né? Do que você tá fazendo, tá? Então, por exemplo, a farinha de amêndoa, eu costumo misturar com uma farinha de arroz ou com outro tipo de farinha, como a farinha integral, que são farinhas que têm mais carboidrato e não tem gordura. Então eu tento balancear a quantidade de carboidrato e balancear a quantidade de gordura fazendo esse mix, tá bom? Agora vai depender da farinha ou da receita se eu vou precisar de glúten ou não. Gente, as receitas que não tem glúten, quando a gente fala em pão, é difícil. Por quê? Porque o glúten que reage com o fermento biológico, né? Então, quando eu falo em tirar o glúten, eu tenho que usar gomas, goma xantana, guar, e eu tenho que fazer um mix de farinha. Eu não consigo fazer um pão só com farinha de amêndoa ou só com farinha de arroz, por exemplo, tá? Pão de verdade, tá, gente? A bolacha que eu fiz ontem, por exemplo, eu usei fermento biológico. Então, tive que usar um pouquinho do glúten. Usei a farinha de trigo integral, tá bom? Porque tem que pensar na fibra também, tá? O carboidrato precisa ter fibra, tá? Então, substituir por uma farinha de arroz, por outro tipo de farinha, eu teria que usar gomas e eu não sei o resultado porque tem que testar. Tudo, assim, gente, as receitas precisam ser testadas, é engenharia alimentar, tá? Então eu jogo muita coisa fora, eu fico fazendo aqui umas misturebas, muita coisa não dá certo. Agora, uma coisa para bolo, essas farinhas sem glúten, ela já dá certo. O que eu costumo fazer é usar bastante essa farinha de amêndoa por conta da composição química dela e porque ela já tem gordura, então eu não preciso colocar manteiga no bolo, óleo no bolo, porque senão vai ficar muito calórico, muito gordurento. Agora, se você for substituir a farinha de amêndoa, o ideal é substituir por outra farinha da mesma família, de alguma outra castanha, por exemplo. Mas se mesmo assim não tem, você pode usar outra farinha, mas você vai ter que colocar, por exemplo, um pouco de gordura no seu bolo. Ou, às vezes, você vai ter que acrescer fibra, ou o seu bolo ele vai ficar com um pouco mais de carboidrato, tá? Então, essas combinações, elas têm todo um objetivo em relação à composição química, caloria e balanceamento de macronutrientes, que é o mais difícil de achar hoje nessas receitas fit, tá? Agora, gente, tirar o glúten, se você não é celíaco, se você não está em um tratamento específico, cuidado. Isso é perigoso. Assiste aí nos meus destaques dos stories o que eu coloquei lá sobre doença celíaca. Se você tem o gene para a doença celíaca e por um acaso desenvolver essa doença celíaca, estiver sem o glúten aparente, o que é o glúten aparente? Aquele glúten pão, glúten macarrão, né? Você vai ter problema porque você não vai diagnosticar essa doença celíaca, e doença celíaca, gente, não é alergia, é uma doença autoimune, mata. Se você não tira realmente o glúten, a contaminação cruzada, ou seja, você tem que ter seu forno, você tem que ter sua panela, sua buchinha de lavar a louça. Negócio é sério, é muito mais grave. Então eu implico que esse negócio de tirar o glúten, quem não precisa, por conta disso, por sua segurança.
aconselho que você assista esse storyzinho, senão que eu já falei demais aqui, tá bom? E eu não quero desviar o assunto, mas já desviei, né? Anyways, gente, então qualquer farinha que não seja farinha branca, cheia de químicos, você pode usar. Só que vai depender qual farinha é boa para pão, qual farinha é boa para bolo, a mistura dessa farinha, você tem que ver se a farinha tem fibra. Se a farinha não tem fibra, você tem que agregar fibra. Culinária, igual eu falei, higiene alimentar, são testes, a gente tem que testar, a gente tem que fazer. Então, muitas vezes vocês me perguntam sobre substituição e eu não sei, porque precisa testar algumas substituições específicas que não são farinhas, por exemplo, da mesma família. Ou o que eu uso no lugar da goma xantana? Não tem, assim, seu pão vai ficar duro, né? Então, algumas substituições às vezes são impossíveis, infelizmente. E eu sei que a farinha de amêndoa no Brasil é muito cara, mas você pode comprar, gente, meio quilo, por exemplo, você vai pagar, sei lá, uns R$30. E algumas receitas você usa muito pouquinho. São 2 colheres de sopa, meia xícara, né? Nunca vai ser 3, 4 xícaras de farinha de amêndoa. Então dá pra você fazer bastante coisa com meio quilo.